Todo mundo já ouviu falar do pêndulo simples. O pêndulo simples é um dos problemas emblemáticos da física, né? A física, de certa forma, nasce com o trabalho de Galileu, que começa com a análise do movimento de um pêndulo. Comentei sobre isso na aula passada. E um problema de física interessante é a gente descobrir uma fórmula, uma equação que relacione a frequência de um pêndulo com outras quantidades que caracterizam esse pêndulo. Certo? Lembra o que é frequência? Está certo, você está dizendo que uma unidade, quer dizer, o número de vezes que um determinado fenômeno periódico se repete na unidade de tempo. Tá certo? Legal? Todo mundo sabe o que é período? O que é período? É o inverso da frequência, me dizem. A definição mais assim, direta é que o período é o tempo que demora para fazer uma oscilação completa. Então, frequência e período são coisas relacionadas. A frequência é o inverso do período. Qual é a dimensão de frequência? Legal o que você acabou de dizer. A resposta que eu ouvi foi segundo a menos 1. Bacana. Essa é a unidade com que eu meço frequência no sistema internacional. Claro que está associado com a dimensão de tempo. Mas quando eu pergunto a dimensão, o que eu quero que você me responda é alguma coisa que envolva esses 3 símbolos aqui. Então, em termos desses 3 símbolos, vai ser o quê? 1 sobre t, ou t a menos 1. t elevado a menos 1. Você veja que quando eu pego esse símbolo e substituo pela unidade específica de medida de um sistema, como o internacional, aparece a unidade que você queria. Segundo a menos 1. Cuidado, então, com essa diferença. Unidade, dimensão. Legal? Dimensão é uma coisa genérica, né? A dimensão de frequência é a mesma no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Mas em outro país onde a unidade de tempo seja diferente, eu escolhi mal o exemplo, porque na unidade de tempo é a mesma aqui e ali, né? Mas a unidade de comprimento não é verdade? Então, se eu estivesse envolvendo a unidade de comprimento, aqui eu falaria metros, lá eu falaria uma besteira qualquer, pés talvez, né? Alguma coisa assim. Legal, a frequência então tem essa dimensão. Do que você acha que deve depender a frequência de um pêndulo? Aqui o pêndulo. Quais são as características físicas que determinam o que é um pêndulo? E você acha que a sua frequência vai então depender dessas características? Gravidade. A gravidade é importante porque o pêndulo só pendula porque tem atração gravitacional, porque se eu pego um pêndulo no espaço longe de qualquer objeto planetário, solto o pêndulo, ele vai ficar paradinho, não vai pendular nada, ele só pendula porque tem uma coisa puxando ele, né? Essa coisa puxando ele tem a ver com a gravidade. Então, a frequência do pêndulo, vou chamar ela de F, deve depender das seguintes coisas, de G, o que mais que deve depender? Do tamanho da haste, vou chamar de L. O que mais? Veja que nós estamos pensando aqui, olhando para o pêndulo e tentando identificar quais são as características que o determinam. Por que um pêndulo é diferente do outro? A altura de onde solta. Que tal eu chamar isso de ângulo de onde eu solto? Vou chamar isso de ângulo, tá? Θ 0. Ângulo de onde ele é solto. O que mais? Massa. A massa de um pode ser diferente da massa do outro. O que mais? Tem resistência do ar. Que maravilha. A Júlia está dizendo, e a resistência do ar? Vamos ignorar a resistência do ar por enquanto, mas de fato a resistência do ar pode ter um impacto, né? Mas vamos ignorá-la. A gente sabe que para movimentos pequenos, a resistência do ar só vai ter um impacto ao longo de um tempo muito longo, né? Então, vamos ignorar isso por enquanto. Ok, vamos ficar com essas. Então, eu quero estabelecer uma equação que me diga de que maneira a frequência do pêndulo depende dessas coisas aqui. Eu vou usar a análise dimensional para isso. Tá? Qual é a dimensão de massa? Bom, a dimensão de massa, eu estou usando a letra M para representar essa dimensão. Comprimento. O comprimento está sendo representado pela letra L. Tá? G pequeno, qual é a dimensão de G pequeno? Tem dimensão de aceleração. E qual é a mesma dimensão de aceleração?
L sobre t quadrado. Muito bem. E qual é a dimensão de ângulo? O ângulo é adimensional, não tem dimensão, né? O ângulo ele é definido como quociente entre o arco e o raio. Ângulo para nós é em radianos, né? Então é uma coisa sem dimensão. Legal. Ora, então deve acontecer o seguinte. Essa frequência, eu vou escrever que ela vai ser G elevado a uma certa quantidade, vezes L elevado a uma outra quantidade, vezes M elevado a uma terceira quantidade. Essas três coisas têm dimensão. E o ângulo inicial, como não tem dimensão, ele não vai contribuir para a análise da dimensão. Então, pode aparecer aqui uma dependência nesse ângulo inicial que não está envolvida nessa análise de dimensões. Eu vou escrever que isso aqui é uma função h de θ0, que é adimensional. Muito bem, agora eu tenho que obrigar a que a dimensão do lado esquerdo seja igual à dimensão do lado direito. Vamos lá, vou escrever a dimensão do lado esquerdo. Frequência é t elevado a menos 1. Do lado direito, o que eu tenho? Eu tenho g elevado a alfa. Aqui está a dimensão de g. Então, Lt a menos 2. Isso aqui é elevado a alfa. Depois tem o comprimento L elevado a beta. E depois tem a massa, M, elevado a gama. Como eu estou dizendo, eu vou obrigar os dois lados a terem a mesma dimensão. Legal? Então, veja, aqui eu tenho L aparece elevado a alfa e aparece elevado a beta. Então, aqui eu tenho L elevado a alfa mais beta. Legal? Está me seguindo? T aparece elevado a menos 2 elevado a alfa, então elevado a menos 2 alfa e só. Então tem T elevado a menos 2 alfa e M elevado a gama. Isso tem que ser igual a isso. Só tem um jeito dessas duas coisas serem iguais. Quer ver? Não pode aparecer o L. Não pode aparecer o M. Mas para o L não aparecer, o expoente dele tem que ser o quê? 0. Porque qualquer coisa elevado a 0 é 1. Não vai aparecer do outro lado, não é verdade? Então eu tenho que ter a seguinte equação. Alfa mais beta tem que dar 0. O gama tem que ser o quê? 0 também, porque não tem massa do outro lado, gama é 0. E agora olha para o T. Apareceu menos 2 alfa. Do outro lado tem menos 1. Então, menos 2 alfa tem que ser igual a menos 1. Pronto, eu acabei de determinar quem é alfa, quem é beta, quem é gama. Daqui eu tiro, passo o menos 2 para o outro lado, fica alfa igual a meio. Como alfa igual a meio, levo aqui em cima, beta vai ser igual a menos meio. Portanto, a equação que determina a frequência de um pêndulo, ela é G elevado a meio, vezes L elevado a menos meio, vezes uma função de θ0 que eu não consigo determinar por esse tipo de análise. Bacana? Isso aqui você já deve ter visto na sua vida. Então, aqui é h de θ0, vou só inverter a ordem. G elevado a meio é raiz de G, né? L elevado a menos meio é raiz de L no denominador. Pronto. Aqui está a expressão que determina a frequência de oscilação de um pêndulo simples. Observe que eu não usei nenhuma lei física, não é? A única coisa que eu usei aqui é que o cálculo da frequência desse sistema tem que obedecer às regras de dimensão iguais dos dois lados da equação. Acabou. Uma vez feito isso, está aqui escrito como é que tem que ser o cálculo dessa frequência. Claro que esse tipo de raciocínio, ele não vai determinar se aparece aqui algum outro número adimensional multiplicando esse fato. Você sabe que nesse caso particular aparece. Você sabe também que quando o θ0 é pequeno, quando nós chamamos de pequenas oscilações de um pêndulo,
na verdade, a frequência não depende dessa amplitude inicial. Então, h de θ0 tem que ser uma função que, para θ0 pequeno, vale a 1, porque θ0 não aparece para essas pequenas oscilações, só aparece quando a oscilação for grande. Verdade? A propósito, esse material, o material que eu estou usando no qual eu estou me baseando para fazer essa exposição, também está na nossa página. Tá? Na verdade, está lá caracterizado como introdução. Estratégias para resolver problemas, que são, na verdade, alguns truques que eu estou mostrando para você que vão ser úteis ao longo dessa disciplina. Esse é um deles. Deixa eu fazer um outro exemplo